que é empreender nesse mercado das licitações? Que tem duas maneiras de você vender para o governo. Você pode ser um consultor, que você ajuda, auxilia empresas a vender para o governo e você vai precisar de um CNPJ para isso. Não inicialmente, mas conforme você vai crescendo. Ou você pode ter uma empresa que vende direto para o governo, o que muitas das vezes é a primeira opção de muita gente. Por quê? Porque todo mundo tem esse sonho, às vezes, de ter uma empresa, empreender. Eu, por exemplo, sempre quis empreender, né, galera? Diferentemente do Garça, meu sócio, para quem não conhece, ele empreendeu por necessidade. Era um momento difícil da vida lá e ele estava precisando ganhar dinheiro, ele resolveu empreender. Eu não, eu sempre tive esse sonho de empreender, eu sempre quis empreender. Então, para mim, é um sonho que eu realizo quando venho aqui na Magna de manhã, por exemplo, que eu cheguei agora aqui, tô realizado na minha empresa, fazendo as minhas coisas. Mas não importa o que é para mim, o que importa o que é para você, vamos lá. Então, empreender no mercado das licitações, para muitas pessoas é o quê? É conseguir trabalhar da onde você quiser. No mercado das licitações você tem essa liberdade. Hoje eu trabalho no escritório, mas você deve ter visto aí alguma situação que eu trabalho em casa. Ou então trabalho na casa de um amigo, trabalho na casa da patroa, a gente não é casado ainda, trabalho na casa dos meus pais, que é lá em São Paulo. Por quê? O mercado das licitações ele permite isso. Dá para fazer isso, então eu vou trabalhar na praia todo dia. Olha, não dá para você trabalhar todo dia na praia, mas tem várias situações do mercado das licitações que te permite trabalhar assim em um lugar mais tranquilo, um lugar mais sossegado. Se você não está agendando nenhuma entrega, se você está participando apenas de uma aceitação da proposta ou de uma habilitação, até mesmo a fase de lances, tá tudo bem. Vender para o governo te permite isso. Por quê? É uma licitação eletrônica na maioria dos casos. Então você consegue participar de qualquer lugar com acesso à internet. E tem que ser uma internet boa. Se você fica caindo, pode ser que isso te prejudique na hora de participar das licitações. Mas um dia ou outro, emendar um feriado, antecipar um feriado, dá para participar tranquilamente de qualquer lugar. Não vou ser hipócrita e falar assim, não, dá para viver, tocar a sua empresa na praia. Não dá, porque tem muitas outras coisas que você vai precisar fazer e não dá para ficar o dia inteiro lá trabalhando na praia, porque não tem documento, você não consegue arquivar nada, você não consegue mais uma coisinha ou outra, dá tranquilo. O que é para muitas pessoas também trabalhar, empreender no mercado das licitações, né, galera? É ter um salário que julga merecedor. Muitas pessoas estão infelizes aí trabalhando no mercado de trabalho, no mercado privado, sendo CLT, e eu não estou aqui para julgar se é muito ou pouco que você ganha, eu nem sei quanto você ganha, isso eu sei que é relativo, todo mundo se acostuma com o que ganha e com o tempo acha que tem que ganhar mais, isso é normal, independente de quanto você ganha, inclusive aqui no mercado das licitações é assim também, não, todo mundo sempre quer um pouquinho mais. Então, mais no mercado das licitações você consegue colher os próprios frutos que você está plantando. Então, como você está empreendendo, e não só no mercado das licitações, empreender de modo geral significa isso, colher os frutos que você plantou. E tem que plantar. Então, empreender significa isso e, claro, isso para mim era uma das coisas que mais me incomodava, que não está muito relacionado a dinheiro, mas que eu acredito que ajude também. O motivo que muita gente quer empreender é tomar as decisões. Uma das coisas que mais me irritava quando eu era CLT era que eu tinha que obedecer muitas das vezes o que era dito para mim e eu não tinha muito poder de barganha, eu não tinha como dar minha opinião e às vezes, claro, quanto mais para cima você tá na hierarquia da empresa, maior é a visão que você tem uma visão maior de toda a estrutura. Às vezes, na função que eu tava lá, eu não tinha uma visão macro. Às vezes não, com certeza, e por isso que às vezes minha opinião era diferente. Só que eu queria participar, eu queria ter essa visão, eu queria conhecer, fazer do meu jeito. Então, para muita gente empreender é isso. Dito isso, eu quero te perguntar algumas coisas, porque antes de você falar assim, eu quero empreender, você precisa responder algumas cositas, que é o quê? Você consegue fazer algo sem que ninguém te mande? Empreender é isso, não tem ninguém para te pedir para fazer nada. Diferentemente de uma pessoa CLT, você chega lá, tem um chefe que vai te cobrar. Agora, quando você resolve empreender, você tem que fazer isso por conta própria. Ninguém vai te acordar, ninguém vai vir aqui falar para você, olha, o que você acha de melhorar isso? Não, ou você melhora ou não melhora. Então, se você não tem essa iniciativa, talvez não seja o melhor caminho, tá, galera? Tô sendo franco aqui, porque eu sei que muitas pessoas gostam, querem empreender. Você consegue esperar o tempo do plantio e da colheita? O que é esse esperar o plantio e colheita? Quando você é um CLT, você trabalha 30 dias ali e já colhe. Trabalhei, colhi em 30 dias. Muitas das vezes, empreender, você não colhe em 30 dias, não. Muitas das vezes. Tem coisas que você colhe no dia seguinte, tem coisas que você demora 2, 3, 4, 5 meses para colher. Então você tem que ter uma certa paciência de entender que você tem que plantar e nem todas as colheitas são feitas de imediato. Muitas coisas você colhe com o tempo e você tem que entender isso.
E isso é difícil para quem está começando, tá, galera? A gente, quando começou, tinha essa perspectiva. Não, mês que vem, às vezes nem sempre mês que vem resolve, né? Às vezes demora um pouquinho. Você tem que continuar plantando para depois colher. Então, cuidado com isso. Muitas das vezes você não tem horário. Não tem horário. Você tem um horário para entrar, mas muitas vezes não tem para sair. Ah, mas eu já trabalho assim. Ótimo, né? Então, se você já está acostumado com isso, beleza. Mas empreender é isso. Nem sempre você vai conseguir dar um horário e falar, tô indo embora. Mas, em contrapartida, às vezes você vai falar assim, pô, eu preciso resolver um negócio, eu posso sair antes também. Tudo é uma via de mão dupla. Não tem nada muito para lá nem muito para cá. Então, tem momentos que você vai precisar ficar até mais tarde, vai precisar, não tem horário para ir embora, as responsabilidades são suas, mas a dica que eu posso te dar, pelo menos para mim, ou no meu caso que eu sempre quis empreender, isso é gratificante, eu gosto. Claro, você gosta de tudo que está relacionado à sua empresa? Claro que não, tem coisa que é um saco fazer. Você acha que não? Tem coisa que é um saco, mas de modo geral, eu gosto. E assim com tudo. Você fala assim, eu vou cursar a faculdade de, sei lá, qualquer coisa porque eu gosto dessa matéria. Tem coisas na faculdade, tem matérias lá que você não vai curtir. Normal. Eu vou fazer isso sempre, nunca, nada é 100% assim, né? De você gostar 100% de tudo. Mas veja que, no modo geral, tem mais coisas que te agradam ou não. Dito isso, galera, não vou me alongar muito aqui, eu quero que vocês entendam outra coisa. Por fim, uma das maneiras que você consegue ter uma vida duradoura no que você está empreendendo é fazer algo que você gosta. Fazer algo que você gosta. Por que algo que você gosta? Porque com o tempo, essas coisas que te incomodam, elas vão te incomodar cada vez mais. Se você não tiver uma motivação boa, fazer algo que você gosta, com o tempo você vai desanimar. Mas eu acredito que nas licitações você consegue encontrar um segmento aí claramente que você gosta, enfim. Mas vamos para as partes práticas. Então, você resolveu empreender. Beleza? Já decidi tudo isso, vou empreender. Quais são as coisas que você tem que levar em consideração? A primeira delas, você tem que separar as finanças pessoais das finanças da sua empresa. Por que eu falo isso? É muito comum, principalmente o cara que abre o MEI, ou que ele trabalha de casa, ele misturar as contas. Ele não tem esse controle do que é gasto da empresa, o que é gasto da pessoa física. Entrou um dinheiro, ele pega e paga as contas dele, pessoal, mas não paga as contas da empresa. As contas da empresa, né? Ou, enfim, ele não separa. E uma das coisas que vai te ajudar a crescer a sua empresa é você ter isso bem determinado. Entrou 5 mil na empresa. Eu vou pegar esses 5 mil e pagar a prestação do meu carro, a prestação da casa, fazer mercado. Acabou a empresa. Esse dinheiro, ele só volta se você replantá-lo. Claro, você pode tirar a sua margem de lucro, mas você não pode se desesperar em fazer uma colheita total, que é aquilo que eu falei do plantio e da colheita. Se entrou 5 mil, entenda que pelo menos uma boa parte disso foi para pagar material, insumo ou prestação de serviço. Então você paga essa pessoa, só vai sobrar um bolinho ainda. Desse bolinho você tem que reinvestir na empresa para poder continuar fazendo ela crescer. Por mais que você fala, sei lá, sobrou 2. É interessante eu pegar 2 mil agora. Mas é melhor você pegar 3 depois. 4, 5. Só que para você voltar 4, 5, você tem que vender mais. Para vender mais, você tem que colocar esse dinheiro na própria empresa. Então, reinvista o capital e tenha essa noção. Contas pessoais são uma, contas da empresa são outra. Quando a gente começou a Magna, teve vários meses, teve um mês específico que, eu lembro até hoje, o Garça começou fazendo financeiro, depois ele fez alguns meses, depois eu peguei para fazer, porque é a coisa que eu gostava. E aí, teve um mês, né, que a gente trabalhou, já estava em home office nessa época. O Garça perguntou assim, e aí, Sé, quanto que vai dar para tirar esse mês? Eu falei, cara, vai dar para pagar as contas. Vai dar para tirar 0. Um belo de um 0. Todo mundo ficou abalado. Normal. Trabalhar 30 dias o mês inteiro e não tirar nada. Mas, por quê? Naquele momento, a gente viu que era mais importante priorizar para que a empresa tivesse as contas em dia, tivesse com tudo certo para poder continuar ou começar a crescer, do que a gente pegar um dinheiro, esse dinheiro ia pagar o básico ali e a gente ia acabar depois não tendo como crescer a empresa. É uma decisão que conceitualmente é fácil você decidir. Aqui, tranquilo, sentadinho na cadeira, você fala, não, se eu tiver que prezar entre a empresa que é meu ganha-pão e as minhas contas pessoais, eu vou prezar a empresa porque a empresa é o que me dá dinheiro. Teoricamente é muito fácil decidir isso. Agora, na prática, meu amigo, é muito pau. Porque a sua conta está vindo e você precisa pagar. Então, a gente chegou um momento que as pessoas físicas estavam endividadas, né? Tinha uma certa dívida controlada, ou então uma dívida negociada, né? Mas a empresa estava bem. Tanto é que, quando você abre uma empresa, todo mundo que te conhece pergunta, e aí, como é que está a empresa? A empresa está ótima. Não deve nada a ninguém. Eu
tô quebrado. A empresa tá bem, eu tô quebrado. Porque são coisas diferentes mesmo. A empresa é uma coisa, você é outra coisa. Não se mistura. Finanças pessoais com a empresa não se mistura, tá, galera? Outra coisa que você precisa definir, né? Pô, você vai abrir uma empresa, você precisa saber. Isso aí, galera, é título de curiosidade. Ou então, só para você ter uma noção, principalmente de onde se enquadra os benefícios para você que quer vender para o governo. Isso aqui é importante para quem quer vender para o governo, tá? Se você quer abrir uma empresa e não quer vender para o governo, é legal saber, mas não vai te ajudar muito. Quando você vai abrir uma empresa, você tem que escolher 3 coisas básicas na empresa. A natureza jurídica dela, o porte e a tributação. São 3 coisas que você vai precisar escolher. A natureza jurídica nada mais é do que se ela vai ser MEI, uma sociedade simples, se ela vai ser agora o SLU, né, Sociedade Limitada Unipessoal, é o antigo EIRELI, é a natureza jurídica da empresa. E muita gente pergunta, Serra, dá para ser uma sociedade simples ou esse SLU aqui e ser MEPP? Claro que dá. Porque isso é a natureza jurídica da empresa. Isso não tem nada a ver com o porte da sua empresa. Você pode ter uma sociedade simples, né? E ela pode ser... Ela pode ser MEI, MEI não pode, né? Ela pode ser EPP, ela pode ser ME, enfim. Né? Você pode ter uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal ali. Isso você escolhe, a natureza jurídica. Isso o contador, quando você for abrir uma empresa, ele vai te orientar. Ele vai falar assim, olha, vai por esse aqui é o melhor para você, tudo e tal. Depois você escolhe o porte, e aí que tá. O porte, existe um porte que é o MEI. O MEI ele tem uma raia, uma qualificação toda especial para ele, né? Então, o MEI ele usufrui dos benefícios de MEPP. Você pode escolher entre ME, entre EPP, e é aqui que está o benefício. É aqui que está o benefício que o governo te dá. Ele te dá quando você está enquadrado nessa situação, no porte da empresa, não na natureza jurídica. Beleza. Dito isso, o próximo passo é você escolher a tributação. O MEI ele já tem a tributação definida, que é o CIMEI, é um valor fixo que ele paga todo mês, mas você vai ter que escolher na sua empresa se você vai ser optante pelo simples, se você vai ser lucro real ou lucro presumido. Essas são as tributações que existem aí para você escolher. Não tem muita opção não, galera, é isso aí mesmo. Eu aconselho que você que está começando, comece, se você for MEI, claro, não tem escolha, é o CIMEI, mas se você for uma empresa, né, ME, PP, você pode escolher o optante pelo simples, o simples nacional. Eu acho que é a melhor opção porque é mais fácil de calcular os impostos. E o contador, inclusive, cobra até mais barato para quem é do simples. Na verdade, não é que ele cobra mais barato, ele cobra mais caro dos outros. O que dá na mesma, né? Mas ele cobra mais caro para quem é lucro real ou lucro presumido. Então, existe essa diferença entre natureza jurídica, porte e tributação. O benefício que o governo dá está no porte da sua empresa. No porte, não está na sua tributação, não está na sua natureza jurídica. A natureza jurídica até enquadra a cooperativa, desde que ela esteja com faturamento dentro do EPP aqui. Então acaba que, apesar de estar na natureza jurídica da cooperativa, ela tem que estar dentro do faturamento, que é o porte ali da empresa. Você vai partir para uma outra área, que é a que vai te ajudar o quê? A precificar os seus preços, os seus produtos, que é uma dúvida que muita gente tem. Quando você começar a sua empresa, comecei a empresa hoje, a primeira coisa que você vai fazer, você vai definir o que é custo, o que é despesa. Para que é isso? Qual que é a diferença? Custo é tudo aquilo que está relacionado diretamente à sua atividade fim, o que você faz. E as despesas são tudo aquilo que não estão relacionados. Como assim? Dá para eu continuar fazendo a minha atividade fim sem aquilo. Vamos dar um exemplo aqui da Magna. Magna trabalha diretamente com licitação, principalmente licitação eletrônica. Internet é custo ou é despesa? Internet na Magna é custo, porque eu não participo de licitação sem internet, ela está diretamente relacionada à minha atividade fim. Agora, um escritório é custo ou é despesa? Eu consigo fazer a minha atividade fim, participar das licitações sem o escritório aqui. Então, o aluguel ele vai entrar na despesa, ele não entra no custo. Só que isso é uma regra para todo mundo, então, quer dizer que internet é custo e aluguel é despesa? Não. Para pensar, por exemplo, numa loja que vende carros. A internet nem sempre vai estar relacionada a ela vender o veículo. Agora, o aluguel precisa, porque ela tem que ter o carro exposto. Então, o aluguel para ela é custo, talvez a internet pode ser uma despesa. Então, para cada atividade existe uma diferença. E é bom você entender isso na sua empresa. O que é custo para você e o que é despesa. Por que eu estou falando isso? Depois que você mapeou isso, você vai precisar, eventualmente, cortar gastos. Eventualmente você vai precisar cortar gastos, né? Você fala assim, pô, eu estou aqui, esse mês aqui, ou então eu já tenho 2, 3 meses que eu estou faturando menos do que eu gasto todo mês. O que você vai cortar? Vai cortar custo ou vai cortar despesa? Você vai cortar despesa. Que foi o que a gente fez. A gente cortou a despesa, saiu do aluguel.
Pô, para de pagar aluguel, é despesa. Dá para continuar participando das licitações sem ter um aluguel. Vamos para o home office, foi o que a gente fez. Corta na despesa, galera. Por quê? Você corta no custo, você vai prejudicar ou a qualidade do seu serviço, ou você vai parar de prestar o serviço. Parece óbvio, mas às vezes, se você não tem mapeado, você pode cortar alguma coisa que está relacionado diretamente à sua atividade fim. Eu poderia pegar um plano de internet mais barato. E aí? Tudo bem, mas olha como o pensamento às vezes parece lógico, mas não te ajuda. Eu pego uma internet mais barata, que pode travar, pode fazer eu perder uma licitação. E eu dou a prioridade para um aluguel que não tá relacionado à minha atividade fim. Eu consigo trabalhar sem ele. Então, quando você tem a sua empresa, diferencie o que é custo e o que é despesa. E não existe regra. Para algumas atividades vão ser custo, outras é despesa.